Olá, seja bem-vindo em nosso canal. Se é a primeira vez, por favor, se inscreva. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O texto de hoje se encontra em Atos 1, de 1 a 8. Batizar, a palavra significa imergir uma pessoa, mergulhar uma pessoa na água como meio de purificação. Quando a gente usa junto com o Espírito Santo, a gente está falando de um derramamento que vem de Deus, associado a perdão de pecados, e a presença do Espírito traz poder, sabedoria e alegria. É isso que Jesus está falando. Vocês precisam ser cheios do Espírito, ser batizados com o Espírito, para ter tudo isso, para poderem continuar na missão. E uma coisa que Jesus destaca, esse batismo traz poder. A palavra aqui traz a ideia de intensidade, de uma energia explosiva, de uma ousadia inominável, que é o combustível da missão. Para você realizar as coisas que Deus quer que você faça. A Silvia estava compartilhando, no período anterior do culto de oração, que a gente tem às 5h30, e ela falava sobre algo que ela orou muito, principalmente quando ela passou por aquela experiência de quase morte, e hoje Deus renovou isso no coração dela, que é a respeito de Deus cumprir o seu propósito em nossas vidas, né? A gente precisa de poder para cumprir esses propósitos, precisa de enchimento do Espírito. E a gente deve buscar isso. Havia outras palavras que Lucas poderia usar para poder, mas ele vai usar dinamis, que é aquela palavra que é usada em português, dinamite, né? É a palavra do poder sem fronteiras. É o termo que representa a ação poderosa de revestimento, de você ter um novo vestimento do Espírito na sua vida e na vida da igreja. Quando o Espírito se derrama em Pentecostes, essa palavra aparece com grande poder. Quando Estevão estava testemunhando diante dos fariseus, que vão apedrejá-lo, ele estava cheio de graça e poder, e fazia prodígios e grandes sinais. O poder do Espírito é o segredo do sucesso da missão. No ano passado, várias e várias vezes, Deus te convidou para alguma coisa. E Ele quis de você algo mais, cumprir os propósitos dEle na sua vida. E você arrumou tanto argumento para dizer que não dava, que não era a hora, que é assim, que é assado. E a grande questão não é você olhar para o seu tempo, não é olhar para o seu relógio ou para a sua agenda. A grande questão é você olhar para o Senhor e pedir que Ele te encha do poder do Espírito. Porque se você tiver poder, há condições de fazer o que Deus quer da sua vida. Você vai fazer coisas incríveis, que você não vai acreditar. Vai mudar a história de muitas vidas, e até mesmo de uma nação. Se a gente pensar nos discípulos de Jesus, imagina, você passou 3 anos com o mestre, ou mais, e você andou com ele, conversou com ele, viu os milagres, viu cura, viu manifestações gloriosas, teve tanto tempo com ele. Imagina, Jéssica, você caminhando com ele, orando com ele, vendo tudo aquilo acontecer. Alguém poderia achar assim, não, a Jéssica caminhou 3 anos com o Senhor, ela conhece muito bem, aprendeu do Senhor, ouviu todos os sermões dele. Então alguém pode achar, não, alguém como a Jéssica está super preparado para pegar o Evangelho. Os apóstolos estão super preparados. O que Jesus diz nesse texto é que não estão. Porque se eles não forem
cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, eles vão ser incapazes de fazer qualquer coisa. Dá para entender a dinâmica da conversão? A gente sempre fala isso nas células. A dinâmica da conversão de alguém é algo absolutamente sobrenatural. É o poder do Espírito Santo que age naquela vida. Se alguém, como Pedro, João, que andou junto com o Senhor, não tinha condições de evangelizar alguém, nós vamos ter. A diferença é o poder do Espírito Santo. Esse poder capacita-nos a fazer coisas incríveis. Os sinais e prodígios podem preparar o coração de alguém para ouvir uma pregação cheia do Espírito. A palavra de Deus e a ação do Espírito andam juntas em todo o livro de Atos. Então, nós queremos levar essa mensagem para outras pessoas. Eu sempre penso assim, em 1966 a 68, foi feita uma pesquisa a respeito do crescimento das igrejas batistas daquele período. Era um crescimento exponencial. As igrejas batistas cresciam muito. Na década de 70, a Igreja Assembleia de Deus tinha o mesmo tipo de crescimento. Um crescimento absurdo. Hoje em dia, tanto os batistas como a Assembleia de Deus têm um crescimento vegetativo. Isto é, são os filhos de crentes que se convertem, um ou outro que se convertem, não tem um crescimento realmente impactante. Por quê? Porque abandonamos a missão e deixamos de procurar o Espírito Santo. E eu sempre penso que é por nossa culpa que o nosso país está como está. Porque a gente não testemunhou, porque a gente não levou as boas novas, porque a gente não fez diferença. Caminhando para o fim, isso tudo é para que eles sejam testemunhas. Testemunha é ser fiel, ser coerente. O poder do Espírito não tem o objetivo de ser um fim em si mesmo. O poder do Espírito tem como finalidade capacitar o crente para dar testemunho de Cristo. Os dons, as manifestações do Espírito têm esse objetivo. Nunca é para você ser santo. Eu estou crescendo em santidade porque eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o dom disso, o dom daquilo, porque eu tenho o Espírito Santo. Não. Se você tem algo do Espírito Santo, então você está fazendo algo pelo reino de Deus. Você está testemunhando, está contando as boas notícias. A Fernanda outro dia estava contando que a Yasmin na escola sempre fala de Jesus para suas amigas. A Yasmin se preocupa muito com isso, de testemunhar, de adorar a Deus. E a gente pode dizer, puxa, é uma criança, né? Mas, de alguma maneira, ela tem a concepção de que o Espírito Santo está presente na vida dela e ela precisa contar. A Zenaide já não tem mais a idade da Yasmin, a Cássia também não tem. É uma pequena diferença de anos, né? Mas elas duas, por terem aprendido isso e vivenciado isso, são desesperadas para evangelizar. Literalmente, essa é a palavra. E é o que todos nós deveríamos ser. Eu não vou citar as missionárias que a gente pensa assim, pastor missionário tem obrigação, né? Então, pessoas da nossa igreja têm essa consciência de que é preciso testemunhar. Por isso, precisam ser cheios do Espírito Santo. Nada do que a igreja recebe do Espírito tem um fim em si mesmo. A palavra usada aqui, testemunho, é a mesma palavra para mártir. Tem o significado de testemunha judicial, testemunha de fatos, declaração de um fato como testemunha ocular. E tem também o significado de morrer por causa do Evangelho. A natureza da evangelização envolve perseguições. Às vezes eu vejo alguém preocupado com perseguições. Não, puxa, é bom nós sermos
um país que não tem perseguição, um país livre. Mas sério, é bom mesmo? Porque lá nos países que está tendo perseguição, que a pessoa pode morrer facinho por causa disso, eles estão anunciando o evangelho mesmo assim. Sabe quando? Todo dia. A mensagem do evangelho queima o coração deles. Eles são angustiados por isso. E aqui, às vezes passa meses sem a gente falar de Jesus para alguém. Então, nós não vamos ter perseguição mesmo, né? Porque a gente não faz nada que provoque perseguição. Nós não testemunhamos, nós não incomodamos.